Mas agora eu vou conversar com um querido amigo, muito, mas muito querido, não é pouco não, muito querido, escritor, jornalista, professor, membro da Academia Brasileira de Letras, onde foi presidente, já foi secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Educação, uma figura maravilhosa, Arnaldo Nisquier, meu querido amigo, como vai você? Bom dia, Mário. Vou melhor agora ouvindo o querido amigo. Arnaldo Nisquier, rapaz, uma longa vida de grandes serviços prestados a este país, um personagem da história extraordinária. Como é que você está? Você está bem? Passando bem a pandemia, Arnaldo? Tudo bem, quer dizer, eu acho que a pandemia não deixa a gente ficar completamente bem, né? Mas vamos sobrevivendo e as coisas estão melhorando aos poucos. Arnaldo, você sempre foi muito preocupado em sua vida com educação, É verdade. não é? E a gente sabe que sem educação, sem investimentos sérios e maciços em educação, a gente não vai para lugar nenhum. O que é que você acha não necessariamente não para a gente avaliar este governo, porque essa coisa da educação no Brasil, a gente teria que avaliar de muitos e muitos governos e muito tempo. Como é a sua visão sobre isso, Arnaldo? Ô, Mário, você também, nos cargos importantes que exerceu na vida pública brasileira, você sempre deu um relevo muito grande à educação. E isso faz com que nós sejamos ou tenhamos carreiras parecidas na vida pública. A educação é fundamental para o país. O país precisa de uma boa educação para sobreviver e avançar em todos os sentidos como nós merecemos e nós precisamos. Então a minha preocupação, que é de família, né, sempre foi de dar uma boa educação ao nosso povo. E assim eu fui secretário de Estado do Rio de Janeiro 4 vezes. Uma vez eu fui secretário você lembra bem, de Ciência e Tecnologia, construí o planetário do Rio de Janeiro. Outro dia eu fui a uma festa no planetário de aniversário de mais de 50 anos e foi uma alegria muito grande, porque eu vi pessoas que não via há muito tempo e pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento científico e tecnológico. Eu acho que a educação está, sem dúvida nenhuma, indissoluvelmente ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico. E ter um planetário numa cidade com o relevo do Rio de Janeiro era um sonho que, afinal, nós conseguimos realizar, graças a uma doação que recebi do então ministro Tasso Dutra. Recebi perdão, um planetário em troca de café. Foi uma transação feita com a Alemanha Oriental. E assim nós recebemos um equipamento Zeiss Siena legítimo, e isso propiciou ao Rio de Janeiro ter um planetário da então Alemanha Oriental. E hoje está enriquecido. Perdão, eu estou com um pouco de tosse. Natural, normal. É o tempo. Não, é a emoção de estar ouvindo o meu querido amigo de tantos anos. É verdade. Mário, mas eu acho que
nós temos em comum essa preocupação com o desenvolvimento científico e tecnológico. E isso é muito importante, porque graças a esse fato nós temos uma educação de primeira ordem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Sei que na Bahia também há um cuidado muito grande com os feitos e fatos da educação, e isso tem sido cuidado com muito carinho pelos seus homens públicos. Como é verdade, eu estou conversando com Arnaldo Nisquier. Esse é uma figura, assim, rapaz, que maravilhosa. E conversar com ele é sempre uma alegria, um prazer. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, já foi presidente da Academia Brasileira de Letras, tem uma vasta experiência, 6 vezes secretário de Estado, foi redator-chefe de reportagem da revista Manchete, diretor de jornalismo da Block Editores. Quando eu tive o prazer e o privilégio de conhecer o meu querido amigo. Isso. Ele, assim como eu, somos judeus. Da revista Manchete. Não é? Pois é. Cargo que exerci durante mais ou menos uns 10 anos e pude fazer alguma coisa pelo meu estado, que na época era o estado da Guanabara. É verdade. Servia ao governo Negrão de Lima, que foi um grande governador, inesquecível figura de homem público. Ah, verdade. Ele andava, um homem elegante também, né, Arnaldo? Com aquele chapéu gelô. Muito, é uma figura. Muito. É uma figura inesquecível. Inesquecível, é verdade. Eu concordo com você. Você escreveu um livro, entre quase 100 livros, mais ou menos, já escritos por Arnaldo Nisquier, com quem nós estamos conversando. Eu escrevo, Mário, eu escrevo compulsoriamente. Então, eu acordo muito cedo e sempre tenho uma compulsão de ir para a máquina e escrever alguma coisa, em geral, sobre educação. E isso tem propiciado a elaboração de 100 livros. Eu tenho aproximadamente 100 livros já escritos. Maravilha. E, se Deus quiser, vou continuar a escrever, porque essa é uma vocação que eu tenho e que prezo muito. Arnaldo, você teve um livro que você colocou, A Memória de um Sobrevivente, a verdadeira história da ascensão e queda da Manchete. A Manchete foi uma organização importantíssima no Brasil em determinada época. Inclusive, tinha 2 prédios maravilhosos construídos ali no Botafogo, né? Botafogo, o teatro, depois a televisão Manchete. Eles começaram, inclusive, como gráficos, eram os melhores gráficos aqui do Brasil, o pessoal da indústria gráfica, os Block, mas acabou. E você viveu muito tempo lá e contou a história, não foi, Nisquier? Foi, exatamente. Eu trabalhei 34 anos na Manchete, o que não é pouca coisa, né? Não é não. Não é pouca coisa. Não. Mas aí eu fui me lembrando das vicissitudes que vivemos, que passamos nesses tempos de pandemia, inicialmente, e isso trouxe reminiscências que enriqueceram o livro Memórias de um Sobrevivente. A Manchete chegou a ter, assim... Sim, Juscelino Kubitschek, quando já não presidente da República e também cassado e toda coisa, ele tinha um escritório na sede, querido, da Manchete, não é? O JK era muito amigo do Adolfo Bloch. Isso. Que era o diretor-presidente da Manchete. E assim nós nos tornamos amigos,
desse grande homem público. E o Brasil se ressente de figuras com a grandeza e com o patriotismo do JK. Ele foi um grande brasileiro, foi o criador de Brasília, deixou muitas saudades em tudo o que fez pelo nosso país, e o nome dele deve ser lembrado sempre com muito respeito. Eu concordo inteiramente e acho, inclusive, que uma oportunidade como essa de estar conversando com você, porque é uma testemunha viva dessa história tão importante, dessa época desse Brasil até hoje, é muito bom até para as pessoas mais jovens que estão nos ouvindo agora, que não se lembram que teve um grupo, Manchete, que era importantíssimo e que teve uma influência, a revista Manchete, Fatos e Fotos, o teatro da Manchete, Arnaldo Nisquier, era um dos mais lindos que tinham aí no Rio de Janeiro. A televisão que fez o sucesso com aquela novela O Pantanal, você lembra disso tudo, não lembra, Arnaldo? Pois é, lembro muito, e eu quero dizer a você, aproveitando a Rádio Metrópole, que eu, de uma certa maneira, lanço o meu protesto contra o fato de o Teatro Adolfo Bloch ter mudado de nome. Foi o Adolfo que criou o teatro, ele tinha uma paixão muito grande pelas artes cênicas, e o nome Teatro Manchete foi um nome consagrador, e de repente os compradores do novo prédio da Manchete, no Russell, entenderam que deveriam mudar de nome e tiraram o nome de Teatro Manchete, botaram o nome de Prudência, uma coisa assim, que era o patrocinador, né? Não gostei da ideia, porque isso desrespeita a memória nacional e não é um bom princípio, e por isso eu, como educador, eu acho que eu devo lamentar essa decisão, sinceramente. Eu concordo inteiramente com você. Aqui na Bahia nós temos um exemplo também diferente um pouco. Nós tínhamos estádio aqui, Otávio Mangabeira, que foi um grande governador, senador, grande governador, grande figura de homem público. Pois é, ele agora é a Arena Itaipava, quer dizer, aí é um pouquinho demais, né? Bastante parecido, né? Pois é, isso é um desrespeito, né? Eu acho que esse negócio é lamentável. A gente deveria respeitar um pouco mais a nossa memória, né? Isso, exatamente. Arnaldo, eu estou conversando com Arnaldo Nisquier, escritor, jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras. Sua experiência como presidente da Academia de Letras. Nós conversamos, inclusive, eu entrevistei quando você estava na presidência. Como é que foi sua experiência lá, Arnaldo? Eu não entendi bem a sua pergunta. Sua experiência como presidente da Academia Brasileira de Letras. Foram 2 anos maravilhosos. Eu presidi a academia durante 2 anos e tive a honra de ser colocado na liderança talvez da casa de cultura mais importante do nosso país, não é? Agora bastante agitada a academia, com 5 eleições sucessivas. Nós estamos elegendo novos acadêmicos e numa sucessão histórica inédita, né? Nós já elegemos alguns desses 5 nomes, ainda faltam mais 2 ou 3, e assim a vida segue. Agora vocês vão ter Fernanda Montenegro, essa figura maravilhosa. Foi a primeira da série.
A Fernanda Montenegro foi eleita praticamente por unanimidade. Depois o Gilberto Gil. Gilberto Gil, isso. Grande figura da cultura baiana. Sim. Meu amigo particular. Sem dúvida. Foi muito bom ter eleito também o Gilberto Gil. Agora vamos eleger o Zé Paulo Moreira da Fonseca. Também uma figura importante da cultura pernambucana. E assim segue. Muito bem, Arnaldo, eu lhe agradeço mais uma vez, sempre muito bom conversar com você, viu? Um abraço assim, muito querido para você, prazer meu amigo. Muito grande, querido amigo. E você pode dispor do seu amigo e irmão o tempo que quiser, porque você está no coração da gente. E você também, isso mesmo. Um grande abraço, viu? Para você também, querido. Que prazer conversar com essa figura.